João 10:10. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Que palavra forte, que palavra libertadora são as palavras do Senhor Jesus neste versículo, no final do versículo 10 do capítulo 10. Ele começa discorrendo sobre os homens que não têm responsabilidade para com as suas ovelhas. Já vi alguns colegas pregando, fazendo alusão ao diabo, mas esse texto está falando do falso pastor. Se é que existe pastor falso, né? Se é pastor, é pastor. Alguém está travestido de pastor, ou alguém que sim, foi pastor e um dia errou, e um dia terminou mal. Porque o problema do ministério pastoral, muitas vezes a gente vai ver isso na Bíblia Sagrada, não é como nós começamos, é como nós terminamos. Viu como terminou Moisés? O pastor Moisés não terminou bem, começou tão bem. Viu o pastor Noé? Começou bem, terminou mal. Lá naquela hora que ele se embriaga, né, que ele não era para ter se embriagado, ele se embriaga, e o filho dele vê a nudez dele, está lá no capítulo 9 do livro do Gênesis. Então o Senhor Jesus, fazendo essa advertência, e ele diz aqui no capítulo 10, ele diz: eu sou o bom pastor. O bom pastor dá vida para as suas ovelhas. E ele fala do salteador, ou seja, desse homem que prega a palavra, um homem que prega a palavra e não tem compromisso, não é nem com a palavra que prega, mas é com as ovelhas que tem. Então eu não vou fazer aqui, sabe, uma meia boca para tentar fazer um discurso de autoproteção. Mas podemos fazer alusão ao diabo quando esse versículo que você leu, a parte já diz lá: o ladrão vem senão para matar, roubar e destruir. Eu vim para que tenham vida e tenham em abundância. Repito, isso é voltado para os líderes religiosos, para o pastor. Mas a parte B, que é a parte que nesse momento interessa a nós, que diz lá: eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Dentre as missões de Jesus Cristo, ou na missão do Senhor Jesus, que ele veio para nos resgatar do pecado, isso é óbvio. O principal objetivo de Jesus ter vindo aqui nessa terra foi para nos resgatar do pecado. Sabendo ele que o pecado iria nos matar, e que depois da morte não haveria esperança, porque o salário do pecado é a morte, como diz Romanos capítulo 6, versículo 23, todo ser humano foi destinado para a morte. E o que fazer agora se o pecado provoca a morte do ser humano? Como é que a gente pode, digamos assim, remediar essa situação, já que não tem jeito para a morte? Tudo bem, o homem nasceu para morrer, o homem vai morrer por causa do seu pecado. Vamos fazer alguma coisa para ele depois da morte? Vamos garantir alguma coisa para ele nessa vida, para que depois da morte ele possa estar bem. Não é fazer alguma coisa depois da morte, é fazendo em vida, para que depois da morte o homem desfrute dos projetos e dos planos que Deus tinha para com a vida dele, que era estar ao lado de Deus e viver eternamente. O plano de Deus sempre foi esse. Nós não somos Deus, nosso Deus é um Deus sempre eterno, mas Ele quer que nós sejamos eternos. E o nosso Deus, Ele não tem princípio, meio nem fim. Por isso Jesus disse: eu sou o princípio, o meio e o fim. Mas Ele Ele quer que nós estejamos do lado dele. Não é só por algum tempo. Ou é o pai que não gostaria de ter os seus filhos sempre com você? Quem não gostaria? Eu fico olhando aqui minhas filhas, né, que estão estudando fora, as duas meninas. Somente o Hugo está em casa, está trabalhando aqui, está morando conosco. E a Maria Alice e a Maria Eduarda, que moram em cidades diferentes, né? A Maria Alice no mesmo estado, mas bem distante, muito mais distante do que Maria Eduarda, que está em outro estado. E essa Semana Santa agora, ela fez uma viagem sozinha. Primeira vez que nossa filha viaja sem nós. As viagens que ela fez sempre foi conosco, viagem de férias, né? Vai eu e a Conceição na frente, e eles três atrás, né? Aquela coisa de criança, de adolescente, de jovem, aquelas brigas bobas, aquelas discussões, né? Daqui a pouco tá os três dormindo um por cima do outro. Isso para mim é uma parte legal das nossas férias. Para mim é uma das melhores partes
das nossas férias é quando acontece isso no trajeto. Está todo mundo junto ali e tal. Então, de repente, eu fui apanhado, confesso que eu fui apanhado de surpresa. A Alice vai viajar com as amigas da igreja, com as irmãs da igreja, ela vai para Barreirinhas. Minha filha foi, passou a Semana Santa lá com as amigas dela, graças a Deus ocorreu tudo bem, está de volta à cidade dela. Mas o nosso desejo é que os nossos filhos não saiam de nós. Alguns pais constroem casas para os filhos perto das casas que eles moram. Alguns pais, eu conheço alguns pais que constroem casarões para que os filhos, mesmo casados, tenham quartos dentro daquela casa. O pai não quer que o filho saia de perto dele. É assim, a regra é essa. O nosso Deus também é assim. Ele nunca quis que nós saíssemos de perto dele e também não queria que nós durássemos só algum tempo. Todos nós queremos que os nossos filhos nos sepultem, não é? Sim ou não? Sim. Todos nós queremos que os nossos filhos, ninguém quer sepultar um filho. Aliás, a psicologia diz que a pior dor que tem é a dor de um pai sepultar um filho. Então ninguém quer sepultar um filho, eu não quero. Se for, da vontade do soberano, que os meus filhos me sepultem. Mas o nosso Deus, ele não queria isso, e aconteceu que o homem desobedeceu a ordem que Deus tinha dado, ou seja, cometeu um pecado da desobediência de não comer do fruto que Deus havia ordenado, e aí morreu. Então Jesus veio para isso, para nos dar a vida eterna e para que nós estivéssemos ao lado do Pai eternamente. Mas essa missão é a missão óbvia do Senhor Jesus. Mas nessa missão dele, tem algo muito interessante aqui que nós lemos, é que ele também veio nos dar a vida. E essa vida não é a vida pós-morte, é a vida que dura entre o berço e a sepultura, nessa duração de espaço de tempo, que nós chamamos vida. Ele quer que nós tenhamos vida abundante. Olha que maravilha. Deus quer que nós tenhamos vida abundante. Pastor, e como é essa vida abundante? É a vida que eu possa ter dinheiro, rasgar dinheiro, como diz o maluco. É uma vida parecida àquela cena que o nosso saudoso e admirável Silvio Santos fazia aviãozinho com cédulas de R$50, de R$100 e jogava para a plateia. Não, a vida abundante não é essa. Pode ser sim, as consequências de uma vida abundante, mas vida abundante não é a abastança de bens materiais. E pode ser, porque como eu já falei bastante para os irmãos aqui, os irmãos sabem disso, que Augusto Cury falou que tem muitos miseráveis morando em mansões e há muitos milionários morando em casebres. Ou seja, são pessoas que não desfrutam ou que não conseguem desfrutar daquilo que tem, e aqueles, o pouco que tem, conseguem desfrutar. Então isso é vida abundante. Ainda que você tenha pouco, você consegue desfrutar daquilo, ou ainda que você tenha muito, você consegue desfrutar daquilo. Deus não é contra você ter os seus celeiros transbordando. Aliás, quando ele manda lá, as 2 vezes que ele manda jogar a rede do lado do barco lá, toda vez foi quantidade de peixe. Na última vez foi 153, ali contou os peixes, né? O Senhor mostrou a quantidade de peixe, 153 grandes peixes, não é? 153 pirarucu. Olha que pirarucu é um trem grande e pesado, mas era um peixão, né? Quando a Bíblia diz que uma coisa é grande, viu? Quando diz que é pequeno. Mas ele veio para que nós, além dessa salvação, para que nós estivéssemos eternamente ao lado do Pai. Irmãos, é desejo de Jesus porque nós tenhamos vida abundante, porque você tenha bons relacionamentos, porque você viva bem ao lado da pessoa que você ama, da pessoa que você vai amar. É desejo de Deus que alguém te complete, que você complete alguém. É desejo de Deus. Sim, que você more em uma casa sua, ainda que não seja um palácio. Se for um palácio, legal, mas que você more numa casa sua. Mas é aquela casinha de boneca, né? Como a gente costuma falar por aqui na nossa região. Na casa da irmã Manete, parece a casinha de boneca, né? Eu acho tão bonitinha a casa dela lá, limpinha e tudo, né? E eu vejo a felicidade na vida da minha irmã por estar morando na sua casa que ela tanto sonhou, morou tanto tempo de aluguel. Vida abundante é ainda que nós não tenhamos saúde, nós vivemos felizes. E se tivermos saúde, melhor ainda. Mas a vida abundante, ela
ela transborda, ela vai além das expectativas humanas que nós temos. E como nós estamos num culto de oração, eu quero dizer para você, orar ao Senhor. Não é pecado isso, não é pecado nenhum. Você precisa orar com ousadia, porque muitas vezes nós não recebemos porque não oramos. Senhor, eu quero essa vida abundante. Eu quero. Senhor, se eu tenho, eu quero desfrutar do que eu tenho. Senhor, se eu não tenho e o Senhor entender que eu posso ter, pois eu quero ter. Mas ainda naquilo que eu não tenho, eu quero desfrutar daquilo que eu tenho. Mas eu quero motivar você a orar e pedir ao Senhor vida abundante. Esqueceu o passado, você teve um trauma no passado, aconteceu alguma coisa no qual você não foi feliz no seu passado. Mostre para Deus, peça para Deus um presente diferente daquele passado, né? Um presente diferente do que foi aquele passado, e Deus lhe dá. Porque lembra da oração de Jabes? Parece que capítulo 4, versículo 10 do livro de Juízes. Se não me falha, desculpa se eu estiver com a referência errada. Mas o que foi que Jabes fez? Está lá citando a árvore genealógica da família de Jabes. Aí o escritor faz um parêntese e depois começa a árvore genealógica. Ele faz um parêntese. Qual é o parêntese que ele faz? E Jabes foi mais ilustre que os seus irmãos. E orou ao Senhor, dizendo: que o Senhor alargue as tendas, os meus termos, que do mal eu não seja afligido. Ele faz 3 pedidos para o Senhor, prático e rápido, pede prosperidade para Deus e pede a Deus que eu não sofra. Aí você pode dizer, a Bíblia Sagrada diz realmente que no mundo tereis aflições, mas não está dizendo todo mundo vai ter aflição. Ele pediu. Se você não quiser pedir, tudo bem, mas peça, vai que o Pai quer. Deus é soberano. E João, tu não vai ser executado. Não foi isso que Jesus falou para João? Todos os outros discípulos morreram executados. Espada, porretes, flecha, pedra, degolados. Mas João não morreu, morreu de velhice, na ilha de Patmos, já tinha mais de 90 anos. Tentaram até matar ele, segundo a tradição, mergulharam ele num caldeirão de óleo quente, mas João não morreu. Jesus não queria que ele morresse, ué. Ele não morreu executado. Não morreu executado, claro. Peça para Deus. Seja ousado. A palavra de Deus diz em Hebreus, capítulo 12, Romanos 12, que nós devemos entrar com intrepidez na presença do Senhor. Sabe por que a pessoa intrépida? No bom sentido da palavra, atrevida, ousada, pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou. Primeiro as pessoas tinham acanhamento não, medo, temor e tremor de passar pelo véu para entrar no Santo dos Santos. Não era assim? Mas o texto lá que eu estou citando para vocês diz que o véu, quando Jesus bradou lá, o véu se rasgou de alto a baixo. A Bíblia Sagrada diz isso. Então, pelo novo e vivo caminho, o véu que ele se rasgou. Então agora eu e você temos que ter intrepidez para entrar na presença do Senhor. Seja intrépido, seja ousado entrar na presença do Senhor. Reverente. Ser intrépido não é ser irreverente, tá certo? Ser intrépido não é ser irreverente. Irreverente é com respeito, com reverência na presença do Todo-Poderoso. Mas seja ousado na sua oração. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Louvado seja o Senhor. Vamos orar? Vamos agradecer ao Senhor. Fique de pé.